Ok. Então, boa noite, né? Para quem não. Eu acho que todo mundo me conhece aí, mas meu nome é Monserrate. Eu sou formada em medicina tradicional chinesa. E é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito. Dá muito resultado, porque ela trata as pessoas como um todo, né? Ela tem várias técnicas, né? Tem a acupuntura, tem a fitoterapia, o shiatsu, a nutrição, a dietética chinesa, a osteopatia chinesa. E dentro da acupuntura mesmo tem a ventosa, a moxa-gustão, crâniopuntura, aurículo. Todas são técnicas que tratam mais ou menos da mesma forma, com diferentes processos, né? E a acupuntura, só para você que não conhece, nem saber que é um procedimento que se usa há muitos e muitos anos, tem 4.000 anos antes de Cristo. E ele consiste na estimulação de pontos específicos, né? Que tem um efeito terapêutico, um efeito homeostásico, né? Trata, é uma terapia, é uma coisa reflexa, dá um estímulo, né? No ponto e ele desencadeia respostas, né? Para a área que você, de onde é esse, esse ponto, né? Porque esses pontos ficam em canais, né? Em canais que são localizados ao longo do corpo. E são canais de energia, né? Não é que exista um tubinho, né? Mas são por aí, tem uma direção, todos eles, né? A gente quando estuda aprende o caminho deles, né? E tem pontos que são para diferentes coisas, cada um com uma função, né? Que leva energia a um determinado órgão e o objetivo, né? É dar um equilíbrio, no equilíbrio se da função orgânica daquele ponto, se é do estômago ou do fígado, para o que for, dependendo do estímulo, do tempo que a gente coloque a agulha, é o que ela vai fazer, né? Ele tem, não é, por exemplo, é uma coisa que às vezes, por exemplo, eu nunca quis fazer isso pelo SUS, porque ele diz que você tem assim 15 minutos para atender uma pessoa. Não dá, porque tem ponto que tem que ficar 15 minutos, tem uma função, se ficar 10 tem outra, e se ficar 20 é outra função. Então, você tem que ter um tempo, não pode ser uma coisa rápida. E cada órgão, né, tem uma matriz emocional. São 7 emoções que geram as doenças na medicina tradicional chinesa. Elas são, elas têm a raiva, o medo, o choque, né? Que o choque que uma pessoa leva assim, leva um susto, sei lá, teve um assalto, entrou em choque, né? A amargura, a alegria, né? A tristeza e a preocupação. E as respostas emocionais podem causar uma cascata de reações químicas no corpo, estimulando o sistema nervoso e estimulando uns e inibindo outros, né? É, toda, não é que as emoções te façam mal, todas as respostas emocionais podem ser saudáveis, né? O que faz o problema são os exageros, ser exagerada, intensa ou prolongada, ou ficar, por exemplo, uma pessoa ficar, morreu um ente querido e a pessoa fica a vida toda triste. Isso vai causar uma deficiência do pulmão. E assim, as emoções têm que vir e passar, não podem permanecer, é aí que causa o problema, né?
E aí fica a pessoa exposta a... O que acontece? A emoção, quando ela fica por muito tempo, ela altera o fluxo da energia. Às vezes está na energia, outras vezes ela deixa deficiente ou, ou deixa ela aumenta essa energia num lugar que não poderia ser, né? E cada uma dessas 7 emoções que eu falei são associadas a um órgão, né, específico, que ele vai afetar. Por exemplo, a raiva, ela afeta o fígado. O medo afeta o rim. O choque, o susto, né, afeta o rim e o coração. A alegria mas não é só alegria, é uma euforia, afeta o coração. A amargura, né? Pensamento muito que sendo assim permanentes, né, na pessoa, que sejam excessivos, afeta o baço. A preocupação afeta o baço e o pulmão. E a tristeza afeta o pulmão. Por exemplo, uma tristeza prolongada afeta o pulmão e o oposto também é verdadeiro. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença de pulmão, ela pode afetar no emocional da pessoa. A pessoa ficar triste, ter uma sensação de tristeza dentro dela. Já a raiva, por outro lado, ela mas é uma raiva essa raiva destrutiva, né? Essa raiva cega, ressentimento, frustração, afeta o fígado. O que ele faz no fígado? Ele causa uma ascensão da energia, porque a energia, tudo a energia de nossos órgãos tem uma direção, e a direção que segue a energia do fígado é para cima, né? Aí, quando no momento de raiva, essa energia sobe para o rosto, para os olhos ficam vermelhos, o rosto vermelho, dá dor de cabeça, vertigem. Inclusive, tem casos que, se a pessoa tiver, por exemplo, uma fragilidade capilar nas veias, nas artérias, né? E num momento de raiva ou de impotência, suponhamos uma pessoa está numa reunião e alguém ofende ou te diz alguma coisa, a energia do fígado, ela fica tão assim, tipo como se você destampasse uma panela de pressão, ela sobe com tal velocidade que ela pode causar. Montserrat, você saiu do ar. Voltou, Montserrat. Deixa eu ver se... Eu já tinha saído há muito tempo, então vou voltar na raiva. Estava falando da raiva do fígado, né? Sim. Então, ela quando ela está em excesso, porque na medicina chinesa os órgãos têm um elemento. Por exemplo, o fígado é madeira, o baço e o estômago é terra. Então, madeira, ela controla terra, então, baço e estômago. Ele vai ficar deficiente, como se invadisse tirasse essa energia, né, do baço do estômago. Não sei se você me está entendendo. É porque na medicina chinesa tem essas coisas
de elementos e coisas assim, invasão de um, mais um filho do outro. É uma geração de energia dentro do sistema, né? Do nosso sistema. Então, o que acontece? Quando o fígado está em excesso, ele invade a energia do baço e do estômago, e aí causa problemas com sintomas assim como falta de apetite, indigestão, diarreia. Muitas vezes isso acontece numa discussão na hora do almoço, por exemplo. E a longo prazo, a raiva causa a estagnação do chi do fígado, que é a energia do fígado, que resulta em uma depressão ou desordens menstruais nas mulheres, né? E é importante que também a gente olhar a alimentação, né? Nossa alimentação também tem coisas que são muito quentes. E para um órgão como o fígado, que é muito quente, por exemplo, o café, o chocolate, eles fazem um efeito de aumentar o calor dele, né? E cria uma condição desfavorável. Por exemplo, tem uma coisa que um diagnóstico que a gente faz que você consiga saber se o fígado que está sendo atingido quando a pessoa tem bruxismo. Ela descarrega essa energia na mandíbula e você aperta os dentes de noite, né? Isso é clássico quando você tem um fígado estagnado. E cria muitas vezes essa disfunção temporomandibular, que é a DTM, né? Outra emoção é a alegria, que afeta o coração. Essa emoção não é que seja uma alegria simples, não é um desequilíbrio da alegria, né? Uma euforia que sai do normal, e isso afeta o coração. Aí o que acontece? Ele dispersa a energia do coração. E na medicina chinesa tem a mente se chama Shen, né? E essa energia do coração, ela controla a mente. E quando você dispersa essa energia, né, com essa emoção, né, da alegria exagerada, cria a pessoa fica confusa, desorientada, fica inquieta mentalmente, pensamentos confusos, a memória fraca, apatia, falta de vitalidade. Mas isso só quando a pessoa tem uma vida assim de excessos, né? Isso não acontece só porque você ficou feliz que acontece isso. Só essas pessoas que levam a vida assim a ferro e a fogo, né? Poder desenvolver desequilíbrios, né? Que vem de energia exagerada, né? Como palpitações, ansiedade, insônia. O que alimenta o coração são as coisas equilibradas, né? As emoções equilibradas fortalecem o coração. Agora, o choque que eu estava falando também afeta o coração. O choque ou pânico, né? Quando você passa por uma situação tipo esses síndrome de estresse pós-traumático, né? Ele uma reação, mais ou menos aquilo que essa reação de fuga e luta, né? Que causa a liberação da adrenalina, que faz com que o coração responda com palpitações, ansiedade e tudo mais. O estresse crônico, né? Que ele geralmente vem de choques, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem síndrome de pânico, ela fica com esse sintoma, ela pensa que está doente. Na realidade, ela pensa que ela vai morrer. Aí o coração, o organismo entende, o cérebro entende isso, começa a mandar adrenalina, aí o coração bate mais rápido, porque dá a impressão
você indica para o seu cérebro que você está em perigo, né, que vai ter que correr, aí ele manda adrenalina para mandar sangue para as suas pernas, para você poder correr. E a pessoa pensa que está passando mal, que vai morrer, né? E isso, principalmente, também afeta o rins, que é associado à emoção, o que afeta, a emoção que afeta o rim é o medo, né? Isso da síndrome do estresse pós-traumático é uma coisa que às vezes fica crônica, né, a pessoa, né? É difícil tratar, tem que tratar com psicólogo, né, para a pessoa conseguir superar aquilo. Também os pensamentos obsessivos, né, afetam no baço, que é afetado por... sabe quando a pessoa fica assim, matutando uma coisa, sempre a mesma coisa? A gente chama que a pessoa está com o ti amarrado, é como se você ficasse preso aquilo. E pode ter sintomas assim, mais ou menos como falta de apetite, esquecimento, até se alimentar. Não tem essas pessoas que têm anorexia, que não conseguem comer, é uma deficiência da energia do baço. E também a pessoa, é fácil de ver uma pessoa que tem essa deficiência da energia do baço, porque ela tem uma complexão assim pálida. Acontece muito também quando a pessoa estuda muito, né? Quando o estudante tem que fazer prova, ou quem faz concurso, fica estudando muito e não para, aí fica com a pessoa deixa o baço deficiente. Então, a pessoa ela tem que estudar, parar, né, ter um lazer, alguma coisa, para não depredar, né, a energia do baço. Outra coisa que deixa o baço deficiente é a preocupação. A preocupação hoje em dia é uma emoção muito comum, né? Porque todo mundo vive preocupado por tudo. Então, quando a pessoa... Mas só que não é você se preocupar e passar. Eu acho assim, a pessoa tem que achar o meio termo, né? Para nenhuma das emoções te deixar doente. Por exemplo, se você está de noite, vai dormir, e você começa a pensar para resolver alguma coisa, não adianta, porque está tudo fechado, está todo mundo dormindo, você tem que... Bom, amanhã eu vou dormir, amanhã eu acordo com a energia renovada e tento resolver. Porque senão causa desequilíbrios digestivos, né? Levando até a fadiga crônica. Tem essas pessoas que elas acordam cansadas, né? Isso aí é deficiência de energia do baço, que está enfraquecido. Ele não consegue transformar o alimento em energia, né? Porque o baço ele transforma os alimentos que você come em energia para você ter vitalidade. Mas se ele está deficiente, ele não tem energia para isso. A preocupação também, ela, além de afetar o baço, ela também afeta um pouco o pulmão, né? O que acontece com o pulmão? Ele fica incapaz de extrair a energia do ar para transformar, e fazer uma transformação, fazer aquela troca gasosa, né? Para você ter energia porque os órgãos todos dependem dele para ter oxigênio, né? Para fazer essa troca direito. E se ele não tem energia suficiente, ele não vai fazer isso direito e a pessoa fica sem energia. E o desequilíbrio do baço também vai refletir em problemas digestivos como diarreia, constipação, dor abdominal, náuseas, vômitos, excesso ou falta de apetite. E, por exemplo, retenção de líquidos, alterações na pele.
sabe essas pessoas que têm assim, que eles falam assim, que parece que estão carregando o mundo nas costas? É típico de uma pessoa que tem a energia do baço deficiente. E a tristeza, como eu estava falando, né, do pulmão, a tristeza ou o pesar, né, afeta diretamente o pulmão e acarreta problemas na circulação de energia no corpo todo. Aí, principalmente, além da falta de energia, ele reduz a imunidade. Por exemplo, a pessoa pode ficar assim, cansada, falta de ar, doença respiratória, essa pessoa que chora à toa, sabe? A voz fraquinha, doença de pele, depressão. Não sei se vocês lembram que antigamente os poetas morriam muito de problemas pulmonares, tipo tuberculose, né? Que eles escreviam, principalmente aqueles que escreviam coisas muito tristes, né? Eles acabavam morrendo de tuberculose. Era muito comum morrer de tuberculose, né? Eu acho assim que, por exemplo, para os médicos e os terapeutas, é muito importante eles prestar atenção no que a pessoa, como que a pessoa está realmente, né? Prestar atenção nela toda, porque é muito importante, porque assim, só assim que descobre realmente o que está acontecendo com essa pessoa, que ela está doente, né? E não só tirar os sintomas, né? Dar um remédio e pronto, acaba com esse sintoma e tomar até o próximo comprimido, né? E a acupuntura, ela faz isso, ela traz esse equilíbrio físico e mental, né? Para ter uma vida saudável, né? E é uma coisa que eu queria falar para finalizar, na medicina chinesa tem aquilo que parece que eu falei um pouco adiante, o Shen. O Shen é a tradução de uma traduzir no Ocidente como espírito, alma, né? Mas a profundidade vai além disso, né? Porque é a mais sutil das não substâncias. Não é como um chi, uma energia, mas é muito sutil, que vem da energia pré-natal, pós-natal, e depende da nutrição recebida, né? E ele possibilita ao corpo que ele tenha qualidade de percepção, consciência, vitalidade, né? Ele, quando está organizado, o Shen da pessoa, né, que seria espírito, ele está em paz. Quando desorganizado, existe a loucura. E atualmente, cada vez mais as pessoas têm esse distúrbio. A gente chama na medicina chinesa que fica o Shen sin albergue. É como se não, ele não estivesse no lugar certo, estivesse disperso, né? Aí a pessoa não tem uma organização mental, uma tranquilidade para poder organizar, né? Organizar o pensamento, né? Organizar a vida. César, vem cá. Gente, se vocês quiserem agora perguntar alguma coisa, não sei se falei muito, se falei muito difícil, se vocês não entenderam, podem perguntar o que quiser. Só a primeira. Levantei a mão primeiro, Thelma. Posso falar?
Queria que você explicasse, você falou da energia que o coração, né, quando a pessoa... Como é que eu vou explicar? Você tinha Choque, leva um choque. Quando que a energia do coração, ela vai para a mente, não é isso, para o cérebro. Mas assim, essa energia tem a ver com a parte sanguínea, ou essa é uma energia minha? Porque a gente sabe que, por exemplo, que o processo Kundalini nosso, ele é de baixo para cima. Então a gente sabe que todo o processo é de subida, certo? Uhum. Isso tem a ver também. Ou porque eu também quero entrar numa outra situação, uma leitura que eu fiz, que aí você, dependendo da sua explicação, eu vou entender o texto que o Osho coloca. Fala. Olha, a energia, o Chi que a gente chama, é a energia que move tudo no nosso corpo. Ela move o sangue, tudo que faz funcionar, é como se fosse a gasolina, porque isso se transforma, o que você come, o que você respira, se transforma em energia, e isso faz funcionar você. Ela você não, é uma energia, né? Uma energia, não tem como, você não consegue pegar, você só sente ela. E quando você não tem ela, você sente a falta. Quando tem ela em excesso, você vai sentir também. Não sei se me explico. Não é que ela faz movimentar o sangue, entende? Por exemplo, a falta de energia, seu sangue não vai ter uma boa circulação. Mas não é que ela... É porque essa energia tem canais. Tem canais do fígado, canais tem do pulmão, tem do coração. Ela circula em canais. E tem pontos que um que tonifica essa energia, outro que ceda, né? Outros que equilibra ela, né? É aquilo que eu estava falando no começo. Por isso que eu não posso ter 5 minutos para atender uma pessoa, porque eu tenho que saber se ela vai precisar de 20 para você dar um ponto, uma energia que está, por exemplo, na cabeça dela, eu tenho que sedar e fazer ela descer, né? Ou pode ser que precise de tonificar, seria 10 minutos, e eu tonifico uma energia. Mas se eu deixar 15, já vai harmonizar. Se deixar 20, essa energia vai sair dali. Então, quando você fala assim que o coração, dependendo da energia, ele pode mandar para o cérebro, aí a pessoa tem um certo distúrbio. Então, isso tem a ver com essa história dos meridianos, né? Essa conexão. São meridiano, isso. Tem a ver com essa conexão que o coração vai fazer com o cérebro, no caso, né? Porque existe o meridiano do coração. E eu vou trabalhar ele no meridiano do coração, que é aqui no braço, né? Aí eu tenho ponto para tudo. Dependendo do que a pessoa tiver, tem ponto para tudo. Eu já fiz. Eu sei a experiência disso. Fui fazer um tratamento por enxaqueca, né? Geralmente a enxaqueca é fígado. Aí teve um dia que eu estava, um dos dias de sessão, eu fui, né? Aí eu estava sentindo, já estava começando a ter aquele processo de enxaqueca, aí fui para a sessão, no dia da sessão. Aí na hora que o menino foi lá no dedão do pé, esse aqui, né? Tem dedão, né? E tem outro dedo aqui no meio. E no meio, o F3. Olha, foi um choque aquilo. Foi horrível. Ele colocou a agulhinha, que é uma agulhinha desse tamanho. Eu tive a sensação que estava enfiando uma estaca. Quer dizer, a sensação dá um choque, né? Mas era uma sensação horrível, porque aquela agulhinha virou uma estaca, porque quando ele colocou, e aquele girozinho, que vocês dão um girozinho, né? Aquele girozinho que vocês dão, o negócio entrou, foi para do outro lado, uma dor imensa. A gente faz isso porque você mexe, você como que puxa energia. Uhum. Aí ele dá um choque. Ali só senti ali porque eu não estava bem. O processo de enxaqueca que eu estava era o fígado. Então eu senti dor naquele ponto, mas foi horrível, gente. Uma coisa assim, aquela doença. Ali eu sei o que é meridiano, eu sei pela experiência. Mas assim, a dúvida do coração é porque quando você falou, eu me lembrei de um texto do
do Osho, que não tem nada a ver, mas eu sei se isso casa. Porque Osho diz o seguinte, que o problema da humanidade é colocar o cérebro como chefe e o coração como servo. Porque se isso fosse invertido, a gente não estaria sofrendo hoje como a gente sofre. Se colocasse o coração como chefe. Porque ele que está mais ligado à alma, né? Então, aí, assim, e o cérebro é mais o ego. Então, ele a gente conseguiria coordenar melhor se a gente usasse mais o coração. Por isso, quando você falou essa coisa quando é o coração, geralmente ele mexe com o cérebro. A energia do coração. Não, o Shen, né, que eu falei do Shen, né? Porque o Shen, na medicina chinesa, é considerado como se fosse uma energia sutil, assim como se fosse espírito, como se fosse então, o que acontece? A gente fala que a pessoa tem um Shen sem albergue. Quando, sabe, essas pessoas meio desorientadas, em geral são pessoas com rosto vermelho, elas que dá a impressão que vão pular no pescoço de qualquer um, né? Aí a gente chama porque o Shen é como se fosse seu espírito, não é bem energia que eu estava falando dos canais de energia, dos meridianos, é um pouco além disso, né? É como se fosse seu centro, seu espírito, uma coisa assim. A gente trabalha muito, tem um ponto que trabalha o Shen da pessoa, né? Que nós necessariamente está na cabeça, né? Porque tem ponto na cabeça para tudo. Na cabeça tem ponto, por exemplo, de craniopuntura, que você trata, por exemplo, a área do tremor, tem ponto aqui que você... E funciona muito. Acho que as pessoas se pensam, olha, isso agulhinha não faz nada. Mas, olha, eu vou te dizer, eu às vezes me surpreendo, às vezes, com o que eu consigo. Porque eu tenho uma paciente lá na clínica, de uma clínica geriátrica, que ela tem um AVC hemorrágico, e até o dono da clínica falou assim, olha, não adianta você fazer nada com essa moça, porque ela tem um AVC hemorrágico, tem uma parte muito... atingiu muita parte do cérebro, e não adianta, ela quer andar, mas não vai conseguir. Eu falei, bom, eu sou meio assim, eu sou meio cascuda, né? Então, eu falei, bom, não custa nada, se diz que jogo perdido, né, não vai acontecer nada, eu vou tentar, né? O que eu conseguir, estou no lucro. Aí eu comecei a fazer acupuntura por minha conta, porque lá eu estagio como fisioterapeuta, né? Eu falei, você permite que eu faça acupuntura? Você conhece, né? Ela falou para mim, olha, você pode fazer o que você quiser, eu quero andar. Eu falei, eu não vou prometer isso, não, porque eu não faço um milagre. Eu vou tentar, o que a gente conseguir está ótimo. Aí eu consegui, porque ela não conseguia comer, não conseguia ir com a mão até a boca. Aí comecei pelos braços, comecei a fazer acupuntura, e ela, no dia seguinte, ela estava tão feliz da vida, porque ela disse que conseguiu passar creme no rosto. Então, eu falei, bom, consegui já esse um ganho, e ela consegue, até hoje, ela fala que ela consegue comer, aí ela agora quer que eu faça ela andar, né? Eu estou tentando, ela já tem mais estabilidade, porque eu trato uns pontos que tem na craniopuntura, que trata a parte motora e a parte sensível, né? Porque ela tanto não tinha a parte sensível como motora no lado esquerdo. Aí ela já está sentindo, e eu com a eletroacupuntura estou conseguindo que o músculo dela ela reaja, né? E ela disse que ela já tem mais estabilidade, mas ainda não consegui que ela andasse. Mas para Deus nada é impossível. Eu continuo tentando, mesmo com o dono da clínica achar que eu sou meia doida, né? Achando que eu vou conseguir, mas poxa, se ela está assim, se eu conseguir qualquer coisa que eu conseguir é bom, né? Com certeza, claro. Então, menina, respondi sua pergunta ou... Tá. É mais ou menos, porque assim, é uma coisa muito profunda essa coisa desse Shen, né? É muito profunda, mas é interessante. Uma coisa que não é tangível, não é energia tangível, né? É como se fosse o seu equilíbrio, o seu centro, né? É uma energia muito sutil. E eu acho que existe só na medicina chinesa, né? Então, quando você tem que entrar, quando estuda isso, você tem que entrar como se fosse num túnel para entender
como que isso funciona, né? Porque tem muita expressão, né, que os chineses eles têm esses desenhos que eles fazem tipo praticamente uma frase, não me lembro agora o nome deles, que eles, como é uma técnica que é milenar, né? Eles no começo eles faziam assim, eles, suponhamos uma pessoa caiu e espetou uma farpa aqui num determinado lugar na perna. Aí a pessoa reparou que a dor no estômago passou. Aí tinha pessoas que ficavam estudando essas reações, né? E iam anotando. E foi anotando assim, as coisas, olha, nesse lugar assim, tantos dedos para cá, tantos dedos para lá, tirou a dor do estômago. Aí foi dessa forma que foi colocado, hoje em dia, os efeitos dos pontos, né? E hoje em dia a ciência comprova, por exemplo, tem o E36, que é aqui abaixo do lado do joelho, né, que é do estômago, que ele diminui ácido clorídrico, comprovado cientificamente. Essas pessoas que têm queimação no estômago, essas coisas assim, ele diminui. E aumenta a imunidade, dependendo do que você fizer, se você tonificar, né? Se você, para diminuir o ácido clorídrico, você teria que sedar o ponto. Então, é por isso que as palavras que eles usam e os termos, eu consigo entender hoje em dia quando falo que uma pessoa está com urgência em um albergue, quando a pessoa está totalmente doida, sabe? Que está sem rumo, está com urgência em albergue, como se o centro dela não tivesse onde estava fora da casa dele, entende? Por isso que existe urgência em albergue. É como se você não tivesse centrado, não tivesse segurar, porque é como se sua energia segura. O que segura? É o equilíbrio da pessoa que segura seu Shen no lugar certo. Entendeu? E não sei se me consigo explicar, porque é uma explicação meia... Tá ótimo. Tá bom mesmo. Pode falar, Thelma. É porque eu já até falei com você me deu uma explicação e eu não soube explicar o que você me explicou, que é a questão que eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, todos os dias. Tá. Aí eu fico acordada durante um tempo, depois eu volto para dormir. Né? E eu vejo isso, que várias pessoas conhecidas, amigos meus, também acontece isso, nunca consegue fazer um sono direto, não dorme direto. É porque cada órgão tem uma hora para ele funcionar com mais energia, né? É como se ele tem uma forma, quando entra no trabalho, em X hora, aí ele começa a funcionar bem. Então, o que acontece? Nesse horário, é a hora do fígado funcionar. Então, como a energia do fígado é uma energia muito forte, às vezes, se a pessoa tiver um desequilíbrio, né, na energia do fígado, a pessoa acorda e fica com insônia. Por que é insônia, né? Em geral, por exemplo, o dia, né, tem o dia yin, yang, e a noite yin. Por que você fica com insônia? Porque durante o dia, o horário mais alto do yang, do momento que você tem que estar pronto para trabalhar, para fazer qualquer coisa com toda a sua energia, é meio-dia. Aí, 1 hora, 2, 3, vai declinando. E quando chega mais ou menos 6, 7 horas, quando começa às 6 horas, você vai começar a ficar in, vai devagarinho até que chega o ponto máximo, né? Que seria a meia-noite. Então, o que acontece? Às vezes você inverte essa polaridade e você fica yang de noite. Por quê? Você que fez isso, né? For algum mau funcionamento de alguns órgãos que te inverteram na sua polaridade. Porque se você for yang durante o dia e yin durante a noite, você está perfeito.
Só que se você ficar yang durante o dia, durante a noite, você não vai dormir, porque isso está tudo na sua cabeça, pipocando para você trabalhar, porque a energia yang trabalha, o movimento, o calor, né? E por isso que você não dorme. E consequentemente, você durante o dia você vai ficar cansado, né? Que você deveria estar yang para você agir seu trabalho, suas coisas, você não vai ficar. Você vai ficar porque você inverte a polaridade, né? Pelo desequilíbrio. Então, o que a medicina chinesa faz é fazer o equilíbrio. Buscar, a gente quando faz, por exemplo, vai atender uma pessoa, faz uma anamnese e pergunta várias coisas estranhas, né? Que acho que só na medicina chinesa a pessoa sempre fica olhando, porque você pergunta como que seu cocô, de que color é o xixi, que sabor que você gosta, se você gosta de doce salgado, se gosta de frio, calor. Tudo isso, para mim, me diz qual é o tamanho do desequilíbrio da pessoa e onde que está o desequilíbrio, né? E como a Thelma falou, por exemplo, por que ela acorda? Porque ela tem problema no fígado e nesse horário o fígado está tentando trabalhar, fazer a função, porque é o horário dele, entendeu? E todo órgão tem um horário de pique de força. E nesse horário, de alguma forma, você é afetado. E o que tem horário à noite são 3 horas para cada órgão, né? A pessoa deveria ficar mais ou menos de 1 às 3 acordada, se está com problema de fígado, acorda justamente nesse horário. Enquanto não fizer o equilíbrio, né, para normalizar isso, vai acontecer. Entendeu, Thelma? Deu para entender? Normalmente é esse horário mesmo que eu fico acordada. E eu vou buscando. Mas você fala que, por exemplo, então, meu fígado, eu acordo porque meu fígado está Porque a energia... Não, você acorda porque é o horário em que o fígado está trabalhando com seu maior potencial. E se você tem problema, ele está com problema aí para trabalhar, entendeu? Por isso que você acorda. É como se fosse um distúrbio que acontece com você, né? Porque se seu fígado... Não é todo mundo que acorda. Eu não acordo 3 horas. Eu, talvez, já acordei porque eu, graças a Deus, eu tinha enxaqueca horrível e, graças a Deus, hoje em dia não tenho mais. Porque, César, César, está fazendo... Fecha seu microfone. Fecha o fone, César. Fecha o fone, por favor. Fecha o fone aí. Fala. Ele então, quer falar. Ele quer falar. Não, ele quer falar, mas é que ela tem que terminar de concluir. Concluir. Aí cortou lá, aí ficou o som aí. Vai, termina de concluir. Então, é porque você tem problema no fígado e ele está querendo trabalhar e não consegue porque tem problemas, né? Tem que corrigir seu problema do fígado. Pelo menos tentar normalizar. Eu só corrijo ele através da acupuntura ou posso corrigir ele com alguma coisa natural, alimentação? Olha, você pode tratar com fitoterapia. Evitar, por exemplo, uma coisa que é fogo para o fígado, que é terrível, é o álcool. O álcool é fogo para o fígado. Mas a cerveja não é álcool, né? Só para você, né? Não é nenhum preconceito nem nada. Eu estou falando porque a gente chama de que o álcool é fogo para o fígado. E isso te gera várias coisas, né? A cirrose hepática, por exemplo. Por que aconteceu? Porque a pessoa praticamente queimou o fígado, né? Endureceu, né? De tanto a pessoa agredir ele, né? Porque ele acaba endurecendo, e aí já não tem mais jeito, né? Mas tem jeito, não precisa ser só com acupuntura, não. Alimentação, você não pode comer coisas quentes, não pode, por exemplo, amendoim, chocolate, café, álcool,
determinada, por exemplo, carnes vermelhas, em geral, são coisas quentes, porque não é que seja quente de calor, quente de energia quente, e já o fígado é um órgão quente, então você tem que refrescar ele, entendeu? Você, por exemplo, o que acontece? Uma pessoa que tem, por exemplo, um problema de estagnação do fígado, o rim dela vai sofrer. Vai sofrer por quê? Porque a função do rim é sempre esfriar calor, né? Ele tem que esfriar calor. Então, ele vai trabalhar demais tentando esfriar o calor do fígado. Aí você vai criar um outro problema, que pode ser cálculo renal, uma insuficiência renal, a longo prazo, não sei, não por um dia ou dois, né? Mas aquilo que eu falei, que as coisas só fazem, criam doença e problema quando elas persistem. Não é que seja só por causa de que um dia você comeu uma coisa, não. Se você faz um hábito de fazer uso daquilo, ou daquela emoção, de qualquer coisa, aquilo vai depredando o órgão, né? E o organismo, ele é muito inteligente, ele tenta se recuperar, mas chega um ponto que ele gasta tudo que é energia para refazer aquele órgão e não consegue. Aí, bau. Aí já não tem mais jeito, porque a acupuntura ela tem seus limites, né? Por exemplo, eu não consigo reconstruir um osso. Tem uma pessoa que tem uma artrose, eu posso, sei lá, estagnar aquilo, né? Parar que não continue o que causou aquilo. Mas eu não tem meios para eu reconstituir o que já perdeu, entendeu? Você entendeu, Thelma? Entendi. Respondi. Se alguém quiser fazer uma pergunta... César, agora é o César. Cadê? César, quer fazer alguma pergunta? César, você quer fazer uma pergunta? Ele tinha levantado a mão, aí... Não, deixa ele. Não, eu ia falar sobre o que a Thelma tinha falado, sobre acordar às 3h pouca da manhã, se tem a ver com alimentação. Também, né? As duas, aquela coisa que eu falei. Inclusive, é um conjunto de coisas que faz o equilíbrio, né? É o meio ambiente, é a alimentação, é as emoções, o que você come. É um conjunto de coisas que tudo que atinge a você, né? Por exemplo, se você está num lugar pegar muito sol, você vai danificar o rins. Por quê? Porque ele, pela função dele, vai trabalhar tanto para equilibrar a temperatura que está vindo de fora, que você pode fazer uma insuficiência renal. Por isso que a pessoa, quando tem uma insolação, pega uma insolação, uma coisa assim, ela incha, né? E é um sacrifício, é muito desgaste para o rins. Então, tipo assim, o certo seria a pessoa ter fazer as refeições nas horas certas, não ficar petiscando, né? Não, isso nem afeta tanto assim, mas o que afeta é o que você come, né? O que você bota para dentro. Quer dizer, você come de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, 5 horas, isso vai muito do como a pessoa está habituada. Tem médico que fala que você tem que comer em 3 horas, porque senão você engorda. Não sei, né? Aí depende muito de qual é o fundamento que ele tem. Mas não é isso que faz tanto mal, faz a quantidade e a qualidade do que você come. Tá bom, César já foi. Alguém mais que faça uma pergunta? Estela Mares. Montserrat, eu ia perguntar, mas você já até falou um pouco aí sobre artrose, né? Porque você disse que trabalha numa clínica geriátrica e a gente vê muito idoso, né, com artrose. Então, assim, não tem esperança para até diminuir a dor com
com artrose? Olha, depende o estado que a artrose esteja, né? Porque os ossos, os rins, que a energia do rins que, que vai para os ossos. E isso, com a idade, a energia do rins, no rins tem uma coisa que se chama essência, que é como se fosse a bateria desde que você nasceu. Você ganha uma bateria e ela vai acabar o dia que você morrer. Ela depende como você cuidar dela, essa essência vai durar mais ou menos. Porque, por exemplo, se você gasta, cada vez que você fica numa crise, você, por exemplo, uma pessoa que é drogada, ou uma pessoa que esteve entre a vida e a morte, ou tem uma doença crônica, o organismo puxa dessa essência para equilibrar aquilo que está sendo depredado. E a pessoa, porque o organismo pressa pela vida, né? Ela vai puxar dessa essência que você tem no rins para te manter vivo. Mas se você abusa dela, ela vai acabar menos do tempo que você veio para viver 80 anos, você vai viver 60. Ou tem uns que vivem 20, né? Depende de como você gastar essa essência. A essência que ela vem no rins, e isso inclui os ossos, porque os ossos fazem parte do que governa, que o rins, a energia dele vai para os ossos. Então, com o passar dos anos, essa energia diminui, porque você já gastou muito, né? E os ossos ficam mais fracos, né? Tem a parte dos hormônios que diminuem, todo o funcionamento vai chegando a um ponto que a pessoa com 70, 80 ou 90 anos, já os ossos dela já não têm a fortaleza que tinha quando era mais novo. Por quê? Porque a essência dele também diminuiu muito. Já está no finzinho, suponhamos que vai viver 90 anos, se viver, né? Já está no fim, então já não tem mais essa força para ir mandando para onde está faltando. E também depende da vida que a pessoa levou. Por exemplo, na articulação, o que faz chegar a uma artrose também é a falta do movimento, né? Porque o líquido sinovial, ele aumenta com o movimento. Quando você não mexe uma articulação, aquilo vai secando. E às vezes a pessoa, sei lá, se aposentou, senta lá, só vive sentada ou deitada. É a pior coisa que uma pessoa faz, porque as articulações começam a secar. Aí chega um ponto que raspa ela raspa na cartilagem, né? Porque já não tem aquele líquido como se fosse um óleo, né? Para suavizar o movimento. E acaba gastando a cartilagem, chega a raspar o osso no osso, e aí, minha filha, você pode diminuir a dor. Hoje em dia diz que tem uns remédios que são a base da condroitina e glicosamina, que é o componente da cartilagem, mas isso você toma via oral. Isso vai para todo o seu organismo e nem sempre ele é absorvido totalmente, dependendo como esteja seu estômago, seu fígado, seu baço, né? Então, às vezes, esse tratamento longo e nem sempre consegue reconstituir a cartilagem. Mas o movimento não devia parar nunca, porque ele te dá vida, te melhora a circulação e te melhora as articulações, né? Porque sempre, mesmo com dificuldade, a pessoa estando acamada tem que mexer, tem que fazer movimento para que não pare de produzir o líquido que facilita o movimento. Eu tive artrose com 30 anos, que apareceu. E eu fui até esse médico, fisioterapeuta Edalto Miranda, ele é até professor da Universo.
Ele, como ele era muito meu amigo, aí eu fui e mostrei para ele, que foi um caroço que apareceu no joelho. Aí ele falou, Thelma, isso não é um caroço, isso é uma inflamação que você já está apresentando artrose, né? Eu, nova, eu fazia ginástica, tinha bastante. Aí eu fui perguntei, mas como isso? Eu com 30 anos, cara. Ele falou assim, pois é, mas isso está na sua genética. Tem aquela energia ancestral que a pessoa recebe, né? Falou, Que é aquela caixinha de surpresa, né? Que você, por exemplo, o meu fígado não vale nada. Eu recebi isso, me deram só essa foi a herança que eu recebi, só isso. É porque está na minha genética e eu tenho que controlar. Eu tenho problema de fígado desde que sou criança e sempre eu vivo controlando. Eu tinha enxaqueca horrível, graças a Deus. E a mim, hoje em dia, eu não tenho mais, porque eu entendi porque os médicos me falavam que enxaqueca não tem cura. Aí eu falei, bom, ele uma vez até falou assim, olha, que eu sei que enxaqueca não tem cura. Se você descobrir um dia, você me fala, porque eu também tenho enxaqueca. Aí hoje eu não vejo mais ele, porque era lá no Chile, mas se hoje eu visse ele, eu diria, olha, eu posso tratar a sua enxaqueca. Eu fiquei com essa artrose, tenho até hoje, melhoro muito quando você também tem uma deficiência de energia do rins, né? Tenho. Você tem. Então, isso faz com que você tenha uma fragilidade, uma falta. Os seus ossos não são o que deveriam ser. Porque você vê que, por exemplo, você uma vez caiu em um degrauzinho pequenininho e fraturou a perna. Em 2 lugares. Em 2 lugares. Degrau de 10 centímetros. Já faturei já outras partes do corpo. Pois é. Aí você vê que... por quê? Pela falta de energia do rim, né? De ser boa. Foi aquilo que deram para você, né? É genético isso. Pois é. Porque você tem a língua assim com uma rachadurazinha, né? Bastante isso, rachadura. Isso toda rachada. Isso é deficiência do rim. Isso já me falaram, você também já me falou que isso é do rim, minha língua é toda rachada. Toda rachadinha, mãe. Porque na língua mostra muita coisa, né? Na língua, no pulso, que você consegue diagnosticar algumas coisas que para a medicina alopata não diz nada, né? Mas eu, por exemplo, se eu pego o pulso da pessoa aqui, esses 3 pontinhos assim aqui, ele me diz como está o pulmão, o coração e o fígado. Eu já fui analisada. Pelo batimento dele, pela profundidade que tem o pulso, eu posso dizer se está funcionando bem, se a energia está fraca, está forte, está estagnada. Então, tem várias coisas que são mesmo na medicina chinesa, mas que é muito certa. É muito certa de batata. Às vezes a pessoa me diz, mas como que você sabe isso? Né? Não é que você adivinha, é porque são essas coisas que a gente, né, aprende, né? E por isso que eu acho a medicina chinesa uma coisa muito... Porque você trata o que está causando a pessoa, a insônia, por exemplo. Você trata o fígado de uma pessoa que está com insônia, dependendo do horário que for da insônia, se ela é intermitente, tem vários tipos de insônia, né? Por isso que eu te falo, várias formas de tratar. Você tratando o órgão, se é porque ele está deficiente, porque ele está em excesso, porque ele está invertindo a direção dele, por exemplo, como eu falei para vocês, todo órgão tem sua direção. A direção da energia do estômago é para baixo, mas quando ele está doente, ele inverte a polaridade, a direção da energia, e aí ela sobe, aí você tem náusea, tem vômito, tem soluço, né? Por quê? Porque ele inverteu, porque é como se ela chegasse a um ponto máximo, e aí ela inverte, por falta de força, porque está deficiente, né? Ela perde por isso que quando você tem problema de fígado, você vomita muito, essas coisas se dão enjoo, porque é aquilo que eu falei para você, a energia do fígado invade a energia do estômago e deixa ele deficiente.
aí ela não funciona direito. E não faz o que tinha que fazer. Às vezes você come e fica empanturrado, assim, parece que não faz a digestão, porque não está trabalhando direito. Eu já tive isso uma vez. Se eu bebesse um gole d'água, quem descobriu foi um médico também, tibetano. Um gole d'água parecia que eu tinha comido um boi inteiro. Ele não fazia digestão. Aí ele falou que meu estômago tinha parado de funcionar, fazer esse movimento. E ele viu pelo pulso. É pelo pulso que você vê, pelo pulso dos dois braços. Qual órgão que não estava funcionando mais. É por isso que eu te falo, pelo pulso dos dois braços, tem 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro, que você... bem assim, eu levei tempo para entender isso, porque depende da profundidade com que ele bate, se bate lá no fundo, se bate muito aqui em cima, pá, se, por exemplo, o fígado, você vai sempre ter o ponto do fígado, você vai sentir ele sempre pá, batendo na sua mão, porque ele sempre tem um órgão sempre em excesso. Eu nunca vi um caso de um fígado deficiente, ele sempre está tinindo, assim, né? Tipo panela de pressão, como se tivesse uma panela de pressão, aquela que está entupida, assim, que não sai a pressão. Eu fiquei boa com tratamento de legumes que eu pudesse, hortaliça, legumes, que era para voltar a trabalhar, não podia comer carne. Na carne é péssimo, nem porque pensar, não podia tempo comer carne. Só podia comer coisa que estimulasse ele para que ele pudesse voltar. Ele levou um tempo, mas ele voltou. Mas eu fiquei um bom tempo sem poder comer. Quando eu vi esse problema aí que Juninho teve aí, que não podia comer, o dele esqueci o nome. Pâncreas, ele teve pancreatite, né? Pois é, pancreatite. Aí já conversei assim com algumas pessoas, o médico falou assim, ele é tão novo para ter tido isso, né? Como que ele... É aquela coisa que eu te falo, a pessoa, ele já gastou parte da essência dele. Ele gastou a essência dele. Gastou parte, né? Por quê? Porque foi uma emergência, o organismo teve uma crise, né? E então, ele ainda bem que tinha bastante, porque é bastante novo, né? Aí ele apelou ao organismo que preza pela vida, né? Ele puxa dessa essência e leva para nutrir aquele órgão que está quase morrendo. E sai daquilo, mas ele não pode fazer isso 2 vezes, porque na próxima já era. Porque ele gastou muita. Eu imagino que eu também gastei um pouquinho também no final do ano passado. Brabo isso, né? Eu vi Verinha levantar a mão junto com a Estela Mari. Você quer falar, Verinha? Algumas coisas. Eu queria fazer uma pergunta, Monserrat, se a acupuntura tem algum tratamento para alergia. Para alergia, tem tratamento, porque, olha, depende, o tipo de alergia de pele... Olha, desculpa, como é para o meu caso, a minha alergia afetava a pele, agora está afetando a minha glote, meu sistema respiratório. Quando eu fiz o tratamento há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, não lembro agora o tempo, eu tinha 18 anos na época, que eu tomei aquelas vacinas, tudo isso, o médico falou para mim que não tinha cura, que a alergia eu ia ter que conviver com ela o tempo todo. Eu teria que evitar aquilo que me causava alergia. E eu aprendi a viver com isso, né? Porque quem me conhece há muito tempo sabe das minhas alergias. Eu tenho alergia a cosmético, a tinta, a poeira, e cada dia eu estou descobrindo outras alergias que antes eu não tinha, né? Agora eu estou assim evitando de tomar remédio. Eu não quero mais tomar remédio de alergia. Para mim é um ponto de honra agora. E aí você estava falando sobre esses pontos todos, eu fiquei pensando, será que a acupuntura teria alguma maneira de tratar a alergia?
Tem, porque o que acontece? A acupuntura trata desequilíbrios, né? Teria que fazer uma anamnese, ver várias coisas para ver o que está em desequilíbrio que está gerando esse sintoma, né? Porque eu acho assim, eu não entendo assim que seja possível que uma coisa não possa ser levada ao equilíbrio. Porque você não tem um desgaste, não é como um osso que desgasta, você tem um desequilíbrio de função. Alguma coisa em você não está fazendo a função dela. Então, tem que fazer uma anamnese e ver o que leva, porque tem várias coisas, por exemplo, tem alergia que é provocada pelo fígado, porque quando, por exemplo, tem essa coceira, essas coisas que dá na pele, tudo que é coceira é causado por vento gerado por fogo do fígado. Quando o fígado fica fogo, como eu falei para a Thelma, está em um estado de... Ele tem estagnação, fogo e vento. São os estados de patologia do fígado. Quando ele tem fogo no fígado, uma pessoa tem fogo, chegou a esse ponto de doença, ele gera vento interno, que pode levar a alergias, né, porque são coceiras, a tonturas, né, a tontura e até AVC em alguns casos, né? Então, teria que ver que órgão está em desequilíbrio para ver que está causando esse sintoma em você da alergia. Porque teria que ver, porque tem várias coisas que podem causar. O meu médico, à época, ele disse que eu tive uma bronquite que não foi bem cuidada. Foi isso que ele chegou no diagnóstico dele. Na época, eu perguntei à minha mãe, ela não soube me responder, mas há 70 anos atrás, as pessoas não buscavam um médico, né, como hoje em dia. Né? Devo ter sido, com certeza. Né? A única coisa que eu sei é que eu não fui amamentada com leite materno. Eu sei que isso provoca alergia, porque minha mãe ficou internada quando eu nasci durante quase que 2 anos. Eu fui criada pela minha tia, né? E ela me dava mamadeira. Eu até tomava mamadeira de leite de vaca na garrafinha de guaraná. Ela contava sempre muito isso, né? E pode ter sido uma das causas. Né? Mas eu sempre convivi, até os 13 anos, não apresentei nada de alergia, não. Aos 13 anos, quando eu comecei a ficar muito vaidosa, eu usava cosméticos e pintava minhas unhas muito, né? Então foi descoberta. Eu, a princípio, pensava que era alguma coisa alimentar, que me dava alergia, que eu ficava com muito edema, ficava toda inchada, o rosto, os olhos fechavam, a garganta aqui por fora, externamente, né? Internamente não. Ficava tudo inchada, as partes de dobradura ficava muito inchada. Aí fiquei muito tempo até descobrir que a minha alergia era o extrato de banana, que hoje em dia eu acho que nem usam mais, que levava no esmalte, nas tintas de parede, né? E eu continuo com alergia até hoje. Esmalte eu não posso nem chegar perto, tintura de cabelo não, maquiagem também eu não posso usar, mas até que eu gosto, que eu parei, eu não uso nada, né, na minha pele, nem nada, porque eu tenho medo. Eu falo, vou usar, vai ser pior para mim. Nunca mais tomei remédio, não, graças a Deus. Mas agora eu estou com alergia, às vezes. Esse dia eu fui fazer um tratamento dentário, o anti-inflamatório eu tenho alergia, eu sou alérgica a antibiótico, eu sou alérgica a anti-inflamatório, tudo isso eu sei, então eu convivo bem com isso, porque sempre aviso quando faço com algum tipo de tratamento, né? Mas esses dias eu fui ao dentista e eu avisei a ele que eu tinha alergia a anti-inflamatório. Segundo ele me receitou um remédio de floral, eu li, estava tudo direitinho, né? Não consegui tomar 2. Tive que me tratar, que me cuidar, sem tomar remédio algum, porque logo fechou a minha glote. Eu não conseguia nem... Perigoso. É perigoso, é. Aí agora eu evito, né, de qualquer tipo de... Eu rezo todo dia para não ficar doente, não precisar de nada. Eu tenho medo até de tomar analgésico, com medo da minha alergia, né? Mas tudo bem. É aquilo que eu te falo. Tem para saber o que causa isso, porque não é só
respiratória, né? Você Não. disse que também de pele, tem que Não. ver qual é o desequilíbrio que está levando você a isso. Não, Porque a pele agora não, Monserrat, agora eu não tenho mais nada na pele. Antes de eu ter descoberto a vacina, tudo isso, era na pele. E eu fiquei, depois da minha vacina, eu tomei várias, eu acho que 5, eu não me lembro quantas vezes, eu sei que foram várias, era uma série, né, de vacinas que de tempo em tempo eu tomava. Eu fiquei um tempão sem ter nenhum tipo de alergia, eu evitava por minha conta própria, né? Não queria experimentar. Eu não pinto unha, eu não uso nada de cosméticos que possa, de uma certa maneira, me provocar alergia, mas agora eu não tenho nada na pele, e mais eu fico com a glote, querendo fechar a glote. é bem sério. E problemas respiratórios. Eu tô até com medo de usar, até o sabão em pó, quando eu vou lavar roupa, que eu boto na máquina, já começa, nem então vou usar mais sabão em pó, vou usar o líquido, né? E perfumes para mim, eu não posso usar perfume, nem desodorante, nada disso, porque é uma coisa terrível. Mas até me acostumei, eu convivo muito bem com isso, né? Mas você já tentou se tratar com homeopatia? Não, nunca. Porque, olha, a homeopatia ela funciona muito bem para isso. E eu te falar porque a minha neta, a Yasmin, ela nasceu muito prematura e com alergias que no começo, quando os médicos começaram a tratar dela, disse que ele ia ser alérgica para o resto da vida, que não ia poder. Tanto que Raquel tive que comprar um leite especial, várias coisas que faziam, segundo os pediatras, ela não ia poder se livrar nunca disso. E ela começou a tratar com um médico homeopata, que é um senhor que eu conheço, ele é Dr. Paulo, um senhor de idade muito bom. Ela hoje em dia não tem mais alergia nenhuma a nada. Ele tratou com homeopatia. Só que o tratamento com homeopatia é um tratamento que ele é lento e você tem remédio que você tem que tomar uma vez por semana, outro tem que tomar de hora em hora, outro tem várias gotinhas ou comprimidozinho. Você tem que fazer um tratamento, mas dá muito resultado. O César, por exemplo, ele tinha bronquite. E quando era pequeno, que eu comecei, tomou tanto antibiótico que os dentes dele ficaram fracos. Aí eu parei um dia, porque ele tomava cada crise era tanto remédio, e ele era tão pequenininho, que os dentes dele, antes de trocar, já começaram a se estragar, né? Porque era muito antibiótico. Aí comecei a tratar com homeopatia e hoje em dia não tem mais bronquite. Por isso que eu acho que seria uma boa coisa, um bom tratamento é homeopatia. Se você quiser, depois eu dou o telefone daquele médico, é um senhor de idade, mas ele é muito sério, muito bom. E ele trata as crianças. Depois você me manda pelo zap. Eu acredito que ele vai dar um jeito nisso para você. Uhum. Que ele, hoje em dia, Yasmin, que os médicos falaram que por ela ser prematura, ia ter problema de pulmão para a vida toda e tudo mais. E esse negócio do leite que você falou não é nada, porque, olha, eu nasci de 8 meses, com 900 gramas, nunca mamei porque minha mãe não tinha leite, e eu nunca tive alergia. Pode. É porque dizem, né, que a criança cria anticorpos, né, quando toma... Eu acho que alguém me deu uma dose de anticorpo para eu guardar, porque que bom. Minha mãe morreu muito cedo, porque depois que eu nasci, então, e ela não tinha leite para me alimentar. Então, eu saí dessa, segundo o pediatra, que eu contradizia todas as normas. Porque eu tinha 900 gramas. Era prematura, tinha pneumonia, hemorragia, e me tiraram do CTI porque os médicos falaram que ia morrer, então meu pai me levou para morrer em casa. Aí o médico falou, olha, assim não temos responsabilidade porque ela não chega na esquina. Ai, meu Deus. Aí eu cheguei na esquina, cheguei lá em casa, me cuidaram e estou aqui. Agora, uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Depois, me dá... você falou dos elementos, né, nos órgãos, né? Todos eles têm um elemento. A medicina chinesa, eu já li alguma coisa sobre isso.
Depois, uma outra coisa que eu vou te explorar também. Depois você por favor, depois você me fala. Não precisa ser agora, nem hoje, nem amanhã, uma hora que você tiver um tempo. Se você puder me mandar uma listinha das coisas que são favoráveis, na alimentação pode ser, para falta de algum elemento. Para falta de algum elemento, você não vai saber, eu quero por signos, né? Mas, tipo, porque no mapa. Por exemplo, o elemento do pulmão é o metal. Uhum, né? tá. Aí você me manda, mas eu estou querendo mais assim, porque a chinesa, quantos elementos eles usam? 6, 7? Não, é 5? Quantos elementos? São 5, de cada órgão tem. O fígado é madeira, o estômago é terra e baço, né? O pulmão é metal e o rins é água. Ah, tá. Vocês não tratam E o coração é fogo. Ah, tá. O fogo, o ar não entra na história. Não. O ar não entra na história, não. Então tá bom. Depois, se você tiver um tempinho, você me manda, porque às vezes eu faço eu mando para você. E existe uma geração de energia entre eles, né? Quando você, por exemplo, você está doente, existe assim, às vezes aquilo se inverte. Consome energia do outro, por exemplo, quando eu te falo, se o fígado estiver em excesso, ele consome energia de terra, de estômago e de baço, né? Então, e assim, um gira energia para outro, mas também pode depredar a energia dele. Eu vou te mandar, assim, tem até uma estrelinha que mostra exatamente a direção, tá. que mostra a geração de energia e quando o órgão está doente, como ele perde energia. Ah, tá bom. Obrigada. É só isso que eu queria saber. Estela? Oi, Estela. Você que levantou a mão? Não estou ouvindo. Ela já falou. Já? Monserrat, publica então no grupo, porque eu gostaria também de entender melhor. Só para completar o que a Verinha está falando, quando você falou que a terra tira a energia da madeira... Não, é a madeira que... a madeira consome, ela invade a terra, ela tira energia. Isso é figurativo, né? Porque o fígado tem esse elemento, é madeira. Tanto que, por exemplo, se você vê a mão de uma pessoa, a minha mão é madeira, você vê assim, cheia de risquinho, sabe essa pessoa que tem a mão cheia de risquinho, assim, que é marcadinho assim? É pessoa que é madeira, tem energia de madeira, tem problema com energia de madeira, de fígado. Eu tenho, que a minha mão é toda assim, cheia de risquinho, como se fosse uma tábua, sabe? Cheia de risquinho. Você... Não, deixa eu perguntar aqui. Você está falando madeira, né? Você disse que o fígado não pode com alimentos ou bebida quente, porque ele sobrecarrega. É porque vem aquela história que a madeira aquece a madeira e ela aumenta o calor, não é isso? Seria como se ela se entrasse em combustão. Seria isso o entendimento do elemento? É isso, mais ou menos. Isso aí tem por isso que tem a adequação do alimento em relação àquele elemento, né? São os alimentos específicos para aquele órgão. É isso? Por exemplo, o fígado não pode ser nada quente, porque os alimentos têm eles são quentes ou frios, né? Ou picantes, ou eles têm como se fosse uma qualidade, né? Por exemplo, para o pulmão faz bem coisa picante. O sabor picante, ele faz bem para o pulmão. Por exemplo, o cravo, como se chama aquele que parece uma raiz, assim? Gengibre. O gengibre, porque são sabores picantes, ele faz bem para o pulmão. Já para o fígado tem que ser coisa fresca, coisa tipo
legumes, coisas frias, para baixar a temperatura dele, né? Interessante. Interessante. Tudo, Agora, você tudo. falando essa coisa do pulmão ser metal. Uma vez eu assisti uma palestra pequena da medicina chinesa, ele falando sobre os elementos. Aí o cara lá, ele estava explicando, eu achava que o pulmão era água, porque ele dizia que comer açúcar demais dava, como é que se diz? Dá secreção pulmonar. O açúcar dá fleuma, que se chama. É como se fosse uma gosma. Tem várias coisas que te afetam, por exemplo, o leite. A pessoa que tem problema de pulmão não tem que tomar leite. Por quê? Porque o leite, a gente não é mais lactante. Então, o que acontece? Ela se acumula em vários órgãos. Como se fosse, ela se pode acumular nas articulações, né? Fazendo, né, uma artrite, né, inflamando, e no pulmão com uma secreção, em vários órgãos. Por quê? Porque a gente não metaboliza aquilo, que não tem mais, né, como um lactante. A gente não era para se alimentar com leite, né? Já passou da idade, o organismo já passou disso. Então, o que acontece? Ele se acumula em algum lugar. E para as pessoas que têm problema de pulmão, tomar leite é horrível, porque vai dar secreção do pulmão. Qualquer tipo de, né? Quem tem bronquite, aí vai dar secreção, tem que evitar o leite. Às vezes se acumula nas articulações, porque o leite, por exemplo, você pode tomar outro tipo de leite. O leite de gergelim, por exemplo, você fazer leite de gergelim, ela tem mais cálcio do que o leite mesmo. Até porque o leite que a gente compra hoje em dia, eu acho que de cálcio não deve ter nada, né? Aí, você pode fazer leite de várias coisas, que seja mais nutritivo para a gente e não se acumula, porque não tem lactose. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Eu que descobri, porque desde pequena eu vivia com problemas de estômago, porque a mim me ataca o intestino, e eu tomar leite e correr para o banheiro. É assim, é automático. Então, eu às vezes, sei lá, tomo leite, ou tem como um biscoito que tem leite, me faz o mesmo efeito. E eu evito por causa disso, porque tenho intolerância. Não sei, é uma das coisas que deve ter ficado da herança que me deram para mim, né? Que o pessoal só dá essas coisas, né? Um fígado que não vale nada e tudo mais. E a questão de pressão alta? A pressão alta é uma coisa mais da circulação sanguínea, né? Porque você tem que ver qual é o órgão que está dando problemas para você, em geral, por exemplo. Por que a pressão aumenta? Porque ele faz mais pressão, tem dificuldade em fazer a circulação, então ele aumenta a pressão para passar por ali. Então tem que ver o que está criando esse problema. Às vezes pode ser o seu sangue está grosso, o colesterol está alto, que engrossa o sangue, aí dificulta mais a passagem, aí ele aumenta a força, o coração, o sangue está passando devagar, o coração aumenta a pressão, manda sangue com mais força para que passe o sangue, né? Tem que ver o que está causando esse desequilíbrio, que um desequilíbrio em algum lugar. Pode ser o sangue como está, você não sabe o que está a mais, o que está a menos. Por exemplo, às vezes tem muita mais plaqueta do que deveria, e aí fica mais grosso o sangue. Ou tem colesterol, também fica grosso, ou diminuiu a luz do vaso, né? Diminuiu, aí colou em volta do vaso colesterol, e aí diminuiu a passagem, aí também aumenta a pressão para passar, né? Porque às vezes você está tendo dificuldade em passar o sangue, né?
não consigo acertar a minha pressão. Eu passo uma época bem, depois fica descacetado um bom tempo. Pode ser emocional também, que te aumente sua pressão. Dependendo qual que aumenta. Por exemplo, quando aumenta a baixa, em geral é emocional. Por exemplo, a pessoa tem 13 por 9, ou 10, sei lá. Em geral, quando aumenta a baixa, é expressão emocional. Talvez seja emocional que está quicando, né? Aí realmente Será que não é menopausa, não, Théo? Mas já entrei na menopausa com 50 anos. Mas ainda acabou ou você ainda... Não, menopausa não acaba. O médico falou que a menopausa, você entra, depois que você entra, ela vai ficando a menos, vai amenizando. Certo, aí mas eu sei, mas ela não acaba. Ela não acaba. Tudo bem, isso aí eu sei, mas a questão é que você falou, ela diminuiu, então ela não está ainda, ela diminui, está diminuindo, então, no seu caso. Ela desaparece, né? Mas eu continuo tendo crise de temperatura, de calor, né? De noite. Mas será que não é dela, essa pressão alta, esse descontrole? Será que é na menopausa? Isso eu estou te falando. Não sei. Procura ver isso também, porque aí de repente pode ser que seja hormônio, alguma coisa, se você tomar, pode ser que regularize a pressão. Né? Não sei, é só pitaco, tá, gente? Não, porque eu vejo as pessoas, eu tenho que ir no médico, trocar de remédio, ver o que vai fazer. Mas por quê? Porque a minha pressão está descontrolada há dias. Eu amanheço com ela 15, eu tomo remédio, eu tomo muito remédio. Eu tomo 4 e 3, 4 de manhã e 3 à noite. Caraca! Pois é. Será que não é seu rins? Você já foi num urologista ver o que está funcionando direito? Porque o rins que controla muito esse negócio de pressão. Pois é. Você não faz... Eu estou com uma série de exames agora que eu vou fazer. Né? Tem que fazer ver qual é o desequilíbrio que está causando isso, né? Tá. Eu também já passei da menopausa, depois nunca tive. Aliás, eu nunca tive nenhum calor, nenhum frio, nenhum nada. Eu não sei, eu sou de ser de outro planeta. Então, lá em casa só eu que tenho. A Beth quer falar. Fala, Beth. Thelma, eu queria dizer para você que eu tive uma amiga que foi ao cardiologista e ele disse para ela que ela estava hipertensa e que teria que tomar remédio de pressão para o resto dos dias dela. Enfim, apareceu. Logo depois, ela descobriu que tinha um problema sério no rim, né? Tratou esse problema e simplesmente a pressão normalizou. E ela ficou tão revoltada, sabe, do cardiologista não ter colocado essa hipótese para ela, de que algum órgão poderia estar em desarmonia, causando o aumento da pressão. Ele simplesmente falou que ela estava hipertensa e que ia ter que tomar remédio para o resto da vida, sabe? Então, não é? A pressão alta é alguma coisa no seu organismo. É um desequilíbrio. Na realidade, a pressão alta não é uma doença, é um sintoma. Exatamente. É como você ter febre. É um sintoma, é alguma coisa que tem desequilíbrio. Tem que descobrir o quê. Você pode, eu acho, para mim, ver que você deveria ver o rins, que está tudo direitinho, para ver porque... Eu tenho picos de pressão, por exemplo. Eu não tenho pressão alta. O médico falou a mesma coisa para mim, que eu teria que tomar remédio de pressão para o resto da vida. Eu falei, por que eu vou tomar remédio de pressão? Eu meço a minha pressão todos os dias, está sempre a 12/8. Mas, um belo dia, eu fiquei lá, sei lá, um mês deprimida, volta e meia eu tenho uns picos de pressão. Então, eu acredito que seja o meu emocional, entendeu? Porque tem pressão emocional, né? Exatamente.
Então, fica difícil você virar escravo de remédio de pressão, até porque faz mal à saúde. Tem que descobrir qual é o desequilíbrio, né? É você se Podem ser conhecer várias mais, se coisas. observar. Eu vou parar para prestar, vou ver o exame para me ver esse negócio do fígado. Tem várias coisas que tem que ver que te levam porque a pressão é uma coisa, é a sua circulação, né? Então tem que ver o que está afetando para ela estar desse jeito. Por que não está sendo controlado? Por quê? Porque não, alguma coisa ninguém chegou. Tereza, fala aí. Levantou a mão. Tereza. Fala aí, Tereza. Então, não, gente, desculpa, o papo está assim maravilhoso, mas eu tenho uma aula para assistir. Uma pena, vou ter que sair, tá bom? Vou encerrar, muito obrigada. Adorei. Tá bom. Espero que a gente daqui a pouco, quando terminar todo mundo, se alguém não tiver mais de que perguntar, a gente também encerra. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa noite. Foi muito bom, viu? Muito esclarecedor o papo. Muito bom. Então, e tem mais alguém aí que quer perguntar alguma coisa? Bom, Não. eu acho que não tem. Então, eu vou ver essa possibilidade, entendeu, encerrar. Tem Estela alguma pergunta? Montserrat, e como que fica? É Silvânia. Ô, Silvânia! Estou aqui quietinha, só filmando, só amando o esclarecimento. Só um instantinho. Olha, está ativo, está fazendo eco. Alguma coisa fazendo eco aí. Pronto, pode falar. Montserrat, tem alguma coisa a ver com a labirintite? O que vem causando a labirintite? Olha, a labirintite, em geral, é aquilo que eu estava falando, evento gerado pelo fígado. Tudo que é movimento, você tem que tratar seu fígado para você controlar esse... É como se, quando o fígado está no estado assim, de máximo, né? Eu não sei como está seu fígado, se está tudo bem, mas, em geral, ele gera esse movimento, esse vento interno. Tem vários estados do fígado que gera vento. Então, tudo que é tontura, assim, tremor, coceira, essas coisas assim, é gerado pelo vento do fogo do fígado que gera vento interno. Entendi. Aí teria que você tratar seu fígado. Teria que ver como que está, se você está tudo bem, se você tem problema de fígado, ou então a sua emoção talvez mantém o fígado muito alterado. Tem que ver isso, você... Entendi, vou fazer isso assim, vou olhar assim. Agora, depois das 2 doses, eu já vou começar a ir ao médico. Bom, o fígado, provavelmente, se você falar isso para o médico, ele vai dizer que você está maluca. Porque ele não vai entender de que você está falando. Não vai entender, não. A não ser que seja uma pessoa que entende de acupuntura, medicina chinesa. Agora, se você falar para um médico alopata, ele vai dizer que você é doida. O que você vai gerar vento interno? Como assim? Não, eu tomei já as 2 doses da vacina, agora eu já vou começar a ir ao médico. Foi isso que eu falei. Mas se você realmente tem problemas de fígado,
tenta, se você tem, eu não conheço você, não sei que outro sintoma você tem, mas com certeza todos nós temos algum probleminha no fígado. Não custa nada você, por exemplo, evitar coisas quentes, né? Alimentos quentes, e você, por exemplo, tomar de vez em quando um boldo, uma alcachofra, jurubeba, essas coisas, porque o que cede ao fígado é o sabor amargo. Tudo que você toma de sabor amargo, ele te controla, te baixa a energia do fígado, que geralmente ele gera esse movimento, essa tontura. Porque, por exemplo, você vê, é a mesma situação que o álcool causa no fígado, não tem assim, o labirinto fica se mexendo e a pessoa que bebe cai, não consegue andar. Sei, Mais ou menos isso que gera, isso é um vento interno. Que gerou, o que gerou isso? Foi o álcool no fígado que ele ficou tinindo, né? E gerou esse vento, e a pessoa fica assim, o labirinto fica se mexendo. É a mesma situação. Então, se você controlar seu fígado e tratar ele, provavelmente vai passar. A não ser que você tenha uma infecção no fígado, ou outra coisa que tenha vindo de fora e que cause isso. Tá, eu já vou olhar meu fígado. Obrigada, Montserrat. Muito obrigada. Beth, pode falar. Oi. Beth. Então, eu me lembrei de uma questão aqui que eu, há uns 2 meses atrás, eu pensei até que, como eu já estou com 55 anos, que eu estava com, sei lá, um Alzheimer precoce. Tamanho o meu esquecimento, assim, a ponto de me tornar reclusa, sabe? De não saber o que conversar com as pessoas, de esquecer tudo, absolutamente tudo. Tá? E como eu tive Covid em março do ano passado, e parece que é uma sequela do Covid, a falta de memória, achei estranho, porque eu tive Covid em março do ano passado, né? Já tem quase 2 anos, na verdade, né? E eu queria saber se é uma consequência do Covid ou realmente eu tô ficando biruta. Eu andei até fazendo umas pesquisas na internet, procurei uns doutores que indicaram o Q10, indicaram magnésio, entendeu? Para memória. E o ômega 3 foi o que deu uma ajudinha. Eu estou me sentindo melhor com o ômega 3. Pode ser uma coisa circulatória, né? Por exemplo, isso da circulação do cérebro, às vezes, pode ser uma consequência de Covid, porque o Covid afeta a coagulação do sangue, né? E vai se que engrossa o sangue. Então, isso pode estar dificultando a sua circulação do cérebro e causando essa falta de memória. Depois você pode ver isso, pode, sei lá, ver com um médico, sei lá, alguém que te fale como melhorar a circulação do cérebro. Porque pode ser a sequela da Covid, pode ser muitas, né? Pode ser... Eu conheço pessoas, colegas da faculdade, que tiveram até problemas neurológicos, de tipo como se tivessem tido um AVC, por causa de como a Covid afeta o sangue, né? A circulação do sangue. Então, você tem que ver isso com alguém, porque pode ser que a circulação do seu cérebro já não esteja muito boa e está perdendo a memória. Eu me tornei, assim, antissocial mesmo. Diz que a ginkgo biloba é boa para a circulação do cérebro, né? Mas eu não posso tomar ginkgo biloba, porque meu coração dispara assim. Comecei a tomar ginkgo biloba hoje. Se eu tomar hoje de manhã, à noite, eu já começo com uma taquicardia absurda. Eu já testei várias vezes
é o ginkgo biloba que me dá. Então, eu não posso tomar Guaraná energético, nada disso eu posso tomar com o coração. É porque a ginkgo biloba não é energético, não. Pois é, engraçado, né? Meu coração dispara. Não é porque deve ser porque assim, mexe com a circulação. Mas aí você vai com um médico que ele você disse que teve Covid, né? Pode ser uma sequela, porque a Covid está dando esses problemas circulatórios, né? Sim. Na realidade, ele sabe muito pouco das sequelas todas que é verdade. a Covid dá, né? Deixa. Fala, Estela. Obrigada, viu? Não, ia só confirmar esse pedido seu dela colocar as informações no grupo e até a indicação do... Se puder. Eu me tratei como eu paciente. Eu não cheguei a ouvir. Não ouvi também. Não? Para você colocar essas indicações que você deu no grupo. Quais indicações? Do médico, por exemplo. Tá. Para verem? Tá. Eu coloco. Ele é muito bom, meu pai está ótimo. É um senhor de idade, mas ele venda qualquer coisa. Legal. O Beth, eu também tive Covid e eu fiquei muito esquecida, fiquei meio abobada, sabe? Meia no ar. Que bom saber que é normal ter, né? Porque olha, eu tive Covid com tudo que tinha direito. Aí, eu graças a Deus, não fiquei só com essa diabetes, que eu nunca tive diabetes, fiquei um pouco com diabetes. E eu, só para fechar, eu estou tomando florais de bar, que é para memória. Eu sinto que faz uma diferença. É uma coisa que não faz mal, você pode ir na farmácia e comprar. O que é? Eu não escutei direito quando você falou. Florais de bar. O floral, tá. E eu sinto que ele melhora. Eu tomo para a imunidade, tomo para a memória. E eu falei com o médico, neurologista, até uma mulher, ela falou: você persiste quando você esquecer algo em fazer para tentar lembrar. Você tomou aquele de farmácia, aquele floral da farmácia mesmo? Eu tomo daquele da farmácia. Olha aqui, vou te mostrar. Aí ele falou para mim: você... Esse aqui é falta de memória. Sei qual é. Sei qual é. E esse aqui é baixa imunidade, para melhorar a imunidade. Então, e o médico falou para mim persistir, não lembrar, que é um exercício. Em vez de você deixar para lá, não lembrei, foda-se, entendeu? Nada disso. Você persiste, não lembrei, mas peraí. Você vai tentando para você exercitar. Mas, Thelma, é uma coisa esquisita, porque, assim, eu pego um livro para ler, eu estou totalmente desestimulada com a leitura e eu estou fazendo uma pós-graduação e está sendo muito difícil para mim, porque eu pego a apostila, eu começo a ler, quando eu chego no meio da apostila, eu não sei o que eu li em cima, na primeira linha. Você está entendendo a gravidade do negócio? E eu preciso estudar. Só que eu não absorvo. Eu vou lendo, vai para algum lugar, eu não sei para onde vai tudo que eu estou aprendendo. Vai para algum lugar, menos para dentro da minha cabeça, sabe? E isso está me deixando um pouco desesperada, sabe? Eu fico desesperada porque eu preciso aprender. Pode ser que seja a forma que você está estudando, sabe? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu não consigo estudar se ficar lendo. Fico lendo, e depois
sei lá, parece que aquilo some. O que eu faço? Eu tiro várias perguntas daquilo, né? Sim. E eu vou tentando responder. Porque eu aprendo dessa forma. Eu tenho uma memória visual, fotográfica, que depois eu vejo aquilo. Então, de um texto, eu tiro várias perguntas e depois eu tento responder. Primeiro eu tento responder assim, o que eu me lembro. E depois eu vou conferir no texto se aquilo está certo. Senão, eu vejo qual é a resposta e coloco. Aí eu já gravo qual é a resposta daquela pergunta. Porque, às vezes, é a forma que você estuda. Né? Com essa história de Covid, parece que cresceu muito, assim, e não sei nem se é em função do Covid, enfim, mas eu descobri o audiobook, entendeu? Então, às vezes, eu estou fazendo minhas atividades domésticas e estou ouvindo um livro. E isso eu gostei tanto que isso me deu uma tranquilidade, porque eu não preciso ficar com a cara no livro, os meus óculos já estão fracos, e assim eu fico ouvindo, sabe? Eu fico ouvindo aquela leitura. E se tornou muito prazeroso. A faculdade eu fiz, era semipresencial, mas tinha videoaula, então eu estava vendo o professor falando, eu estava ouvindo, assistindo. Agora, na pós-graduação, é tudo na base da apostila, eu tenho que ler. Você entendeu aonde eu estou encontrando a dificuldade agora? Porque aí você acaba perdendo o hábito da leitura, por causa do audiobook, por causa das videoaulas, né? E, obviamente, que tinha as apostilas também para estudar, mas a videoaula ajuda muito. E agora, na pós, não tem nada, é só pauleira de ler. E eu tenho que me readaptar, entendeu? Por isso é que eu não estou conseguindo me adequar à leitura. E eu não sei para onde vai tudo que eu leio, porque some em algum do espaço, sabe? Como se sumisse assim, se perdesse. E eu tenho dificuldade, eu sou muito dispersa. É isso que eu ia te falar. Pode ser que na hora que você está lendo, você só está lendo e não está focada naquilo, né? Porque às vezes você fica lendo e depois você, como que você estivesse fazendo isso automaticamente, né? Eu acho que eu tenho por essa razão que eu tenho uma hiperatividade, eu acho, porque eu acho que se o planeta não estiver em harmonia quando eu estiver lendo, eu não vou me concentrar na leitura, eu vou para onde está o problema, e ao invés de eu ficar focada na minha leitura, eu estou focada no garfo que está dentro da pia para lavar. Você está entendendo? Então, isso aí já não é problema da memória. Você tenta achar, para a sua forma de aprender, um processo que você... Por exemplo, como eu te falo, eu faço isso. Eu tenho uma matéria que tem que estudar e faço um monte de perguntas. E depois eu respondo. Aí, o que estiver certo, eu já sei que aprendi, e o que eu errei, eu vou lá e vejo qual era a resposta. Porque depois eu visualizo aquilo. Essa forma que eu tenho de estudar. Então, talvez seja a forma de estudar que você tem que mudar, para você, já que você não conseguir manter a atenção por muito tempo numa leitura, você procura uma outra forma. Né? Sim. Buscar respostas, né? Procurar descobrir dentro de mim uma forma de aprender, né? Porque de reaprender, a aprender, né? Porque eu perdi em alguma fase aí, ficou aí no espaço, na estrada. Mas tá, obrigada pela live. Foi muito bom estar com vocês aqui, foi um aprendizado, viu? Agora eu vou ter que me ausentar. Estela Mari está saindo. Está saindo, Estela Mari? Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, gente. Fica com Deus. A Thelma está falando e não está saindo o som.
Thelma. Fiquem com Deus, vou ter que sair também, Silvânia. tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Silvânia. Saiu, Silvânia. Não. Não, Silvânia quer falar, está aparecendo toda hora aqui para mim. Silvânia. Tá no mudo. Silvânia. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá, achei. Beth, sou eu, Silvânia. Desculpa de ter te atropelado quando você estava falando com a Montserrat. Olha só, eu vou dar uma sugestão a você. Sim. Se você está com uma dificuldade de ler e prestar atenção. E se você ler o conteúdo e depois ouvir? Como seria o ouvir? Gravar. Tá. Eu gravo com a minha própria voz, falo, lendo alto, e depois eu boto. Entendi. Aí você já grava, você já guarda 2 vezes, né? De ler e de ouvir. É verdade. Isso aí pode dar certo. Tenta. Vou tentar. Além do remédio, além do floral, que eu já tinha visto, Thelma. Inclusive, a minha neta toma esse floral aí, que ela tem 8 anos, e tem uma irritabilidade absurda. Ela toma esse remedinho, esse floral aí, e está fazendo muito bem para ela. Não, esses florais são muito bons. Eu vou fazer uma associação aí, vou fazer isso que a Silvana falou, vou tomar o floral e vou tentar. O negócio é que eu estou buscando. Beijo, Silvana, beijo, Thelma, beijo todo mundo. Beijinho para todas. Obrigada por tudo, tá? Umas boas dicas. Obrigada. Eu vou mandar para você os links que for para o grupo, tá, Silvana? Tá bom. Tá. Beijo, gente. Então, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Tá bom, Verinha, Alessandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Montserrat. Obrigada a vocês por também ter estado aturando esse tempo todo. E desculpa Obrigada, Montserrat. se eu não fui muito clara, porque a primeira vez que eu faço isso, se faltou Você alguma foi coisa. perfeita, Foi ótima. Obrigada. Eu tentei fazer o melhor possível, mas eu fico nervosa. Aí me dá a impressão que eu esqueço alguma coisa. Se eu esqueci ou deixei de dar alguma informação, você pode pedir pelo WhatsApp, aí pelo grupo. Aí eu falo para vocês o que precisar. Tá bom. O que precisar de Muito mim. obrigada, Montserrat. Muito obrigada, Montserrat. Você foi perfeita. Grande abraço. Obrigada. Beth, você está em Friburgo? Não. Antes de Já Friburgo. voltei. Já voltou? Voltei. Estou na área de novo. Tá bom. Beijos para vocês. Beijinhos para todas. Boa noite. Tchau. Vamos fechar, Elma? Vamos, tô vendo Beth, tô vendo